Vamos abrir sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61. Quantos aqui têm motivo de agradecer a Deus? Deus é bom, amém, irmãos? Mais um dia o Senhor nos deu para estarmos na sua presença, para estarmos na sua casa, para estarmos em comunhão com os irmãos. Mais um dia o Senhor nos deu para ouvir a sua palavra. Mais um dia o Senhor nos deu para nos estarmos congregando em nome de Jesus. Vou fazer mais uma oração. Ponha sua mão no seu coração do jeito que você está. Espírito Santo, neste momento nós vamos ler a tua palavra. Eu quero pedir que o Senhor venha trazer revelação, que o Senhor venha trazer entendimento, Pai, que o Senhor venha trazer clareza, conhecimento da tua palavra. Que não seja eu, mas seja o Senhor falando. Pai, fala aquilo que o Senhor quer falar, faz aquilo que o Senhor quer fazer. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço a tua bênção sobre os meus irmãos, eu peço a tua cura aqueles que estão enfermos, eu peço, Pai, que o Senhor esteja liberando o teu poder. Ó Deus, traga paz aos corações aflitos, traga alegria, traga satisfação. Pai, em nome de Jesus, tira do nosso meio toda distração, toda obra maligna, tudo aquilo que é contrário àquilo que o Senhor vai fazer nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Amém? O Espírito do Senhor está sobre quem? Sobre mim, diga. O Espírito do Senhor está sobre mim. Que Senhor? O nosso Deus. Como que este Espírito está sobre a minha vida? Quantos aqui creem no Espírito Santo? Diga amém. Quantos aqui creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus? E que Ele morreu pelo seu e pelo meu pecado? E que Ele ressuscitou ao terceiro dia? Amém? Então, se você crê e você convidar, como disse o pastor Alexandre aqui agora há pouco, o Espírito Santo de Deus vem sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? O Espírito Santo de Deus vem sobre você com um propósito. E qual é o propósito? Ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Irmãos, a razão da igreja, a razão minha e a sua razão de estar ainda aqui nessa terra, de estarmos vivos aqui na terra, de sermos ainda sobreviventes, porque como disse aqui uma irmã antes do culto, nós matamos um leão todo dia, né? Ou se não, deixa ele fugir, já que não dá conta de matar, deixa o leão embora. Não é fácil estar vivo. Se você está vivo, você está olhando para mim, você já é um grande vencedor. Amém? Então sobre você o Espírito Santo de Deus veio, te ungiu, para quê? Para que você pudesse primeiramente pregar boas novas. O que são boas novas? Quem pode me falar o que são boas novas? A palavra de Deus. As boas notícias. Boas novas quer dizer boas notícias. Nós fomos ungidos pelo Espírito Santo. Eu e você, amém, irmãos? Eu e você fomos ungidos pelo Espírito Santo de Deus para um propósito: pregar boas novas. Você tem pregado boas novas? Irmão, você tem pregado boas novas? Você tem falado do amor de Deus? Você tem levado a Jesus Cristo? Você tem oferecido o Senhor Jesus Cristo às pessoas? Você tem
exposto à mesa do Senhor para as pessoas se alimentarem. Irmãos, é para isso que você foi ungido. É por causa disso que você ainda está aqui. A minha também. A razão de eu estar aqui na terra ainda é por isso. O Senhor me ungiu para pregar boas novas, para anunciar a boa notícia. Qual é a boa notícia? Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Ele veio a este mundo, viveu como homem, morreu como homem, mas como Deus ele ressuscitou no terceiro dia, e ele está sentado à direita de Deus, e todos aqueles que o aceitarem como Senhor e Mestre, estes têm a vida eterna. Essa é a boa notícia, meu irmão, que você e eu devemos levar. Aonde nós formos, devemos levar as boas notícias. Outra coisa que o Senhor nos mandou fazer, proclamar liberdade aos cativos. Proclamar liberdade aos cativos. Assim como fez a rainha, ou princesa, Princesa Isabel. Ela proclamou libertação aos cativos, foi? Aos escravos, aqueles que viviam em escravidão, assim como fez Moisés lá no Egito. Ele foi lá e proclamou libertação aos cativos. Ele levou a liberdade. Irmão, eu e você fomos ungidos, fomos chamados, assim como Moisés foi chamado diante daquela sarça, diante daquele fogo que consumia, que ardia, mas não consumia aquela árvore, aquela sarça, lá na caverna, quando ele teve aquela visão. Naquele dia, o Senhor chamou Moisés: vá e diga a Faraó que liberte meu povo. Meu irmão, no dia que você aceitou Jesus, no dia que você convidou o Senhor Jesus para morar no seu coração, no dia que o Espírito Santo te ungiu, Ele te deu uma comissão. Moisés teve uma comissão naquele dia, e Ele te disse, Ele te designou, e Ele falou assim: vai e leva liberdade aos cativos. Oh, meu irmão, você e eu devemos entender a grandeza disso. Nós devemos compreender qual é o nosso chamado, qual é a nossa missão aqui na terra, qual é o propósito da nossa existência. Por que, Senhor, eu ainda estou nessa terra? Por que eu ainda estou nesse lugar de sofrimento? Porque eu ainda vivo nessa terra tão difícil de viver. É difícil até de morrer. Meu irmão, o Senhor te comissionou, e Ele te designou, Ele te deu um desígnio, Ele te deu uma missão. Ide, anunciai as boas novas aos mansos, proclamai libertação aos cativos. Irmãos, quantos cativos do diabo nós temos aí na nossa direita, na nossa esquerda? Quantos aprisionados de Satanás nós temos nas drogas, no álcool, na prostituição, no adultério, no roubo, na mentira? Essas pessoas vivem cativas do diabo, escravas do diabo, e não ganham nada em troca. O diabo me dá um pouquinho de prazer, que nem se compara com a glória que há de ser revelada na igreja. Amém, meus irmãos? Irmãos, nós devemos ir até essas pessoas e falar para elas: olha, eu vim trazer boas notícias para você. Se você é daquelas pessoas que só ouvem más notícias, eu tenho uma boa notícia para você. Essa é a sua missão, meu irmão. Essa é a minha missão: levar boas notícias, boas novas, aqueles que estão presos, cativos, escravos do diabo. Nós devemos levar a boa nova, a boa notícia do Reino de Deus. Aleluia! Amém! Glória a Deus! Glória a Deus, amém! Outra coisa, levarmos abertura de prisão aos presos. Pessoas que estão presas nas garras de Satanás, presas em si mesmo, presas nas suas emoções, presas nos seus sentimentos, presas nas suas fraquezas, presas na sua autocomiseração. Eu dou conta, eu não posso, eu estou tão mal, eu estou assim, eu estou assado, eu não vou conseguir. Estão presas.
E eu, irmão, e você temos a solução para essas pessoas. O Espírito Santo de Deus está sobre mim, amém? Vamos dizer isso? O Espírito Santo de Deus está sobre mim, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. Irmãos, aonde eu for, aonde você for, tenha esse entendimento. Sabe, quando você vai visitar um amigo seu, um parente, quando você vai fazer uma viagem, tenha isso na sua mente. Você tem o Espírito Santo de Deus para levar boas notícias. Irmãos, as pessoas estão cansadas de más notícias. Se você quer receber uma má notícia, liga a sua televisão e você vai ver muitas más notícias. Ou é só a minha televisão que dá má notícia? É só ligar no Batista Pereira, no Oloares, não sei quem mais, até nos telejornais todos aí, tudo cheio de má notícia. Por que eles não vão buscar boas notícias? Por que eles não entram numa igreja e dão as boas notícias que a igreja tem para dar? Quando eles vão numa igreja só para ver as más notícias que tem na igreja. A igreja tem 99 notícias boas, eles nunca dão uma sequer. No dia que a igreja tem uma má notícia, eles fazem fila para entregar essa má notícia para a população. Vamos ser agentes, repórteres de boas notícias, amém, irmãos? Boas notícias, é isso que nós devemos fazer, levar libertação aos cativos, abertura de prisão aos presos. Verso 2: apregoar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Você tem falado do ano aceitável do Senhor? Que ano é esse? Eu nem sei. Talvez você possa me perguntar: que ano é o ano aceitável do Senhor? O que Isaías diz? Lá em Isaías 55: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, qual que é o ano aceitável do Senhor? É hoje. Hoje, agora, é o ano aceitável do Senhor. Se você hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Se hoje ouvirdes a minha voz, diz o Senhor, não endureçais o vosso coração, como fizeram lá na provocação no deserto, e naquele dia caíram 22.000 pessoas mortas, porque não souberam discernir o ano aceitável do Senhor. E eu e você devemos dizer: olha, este é o ano aceitável do Senhor. E a pessoa vai te falar: amanhã, não, domingo que vem eu vou, não, no ano que vem. Afinal de contas, janeiro está chegando. Dia 1º de janeiro é o dia em que todo mundo promete que vai fazer muitas coisas, que vai emagrecer, que vai fazer caminhada, que vai entrar na faculdade, que vai entrar na academia, que vai fazer não sei o que mais, não sei o que mais, não é? Então, dia 1º de janeiro, quem garante que vai chegar dia 1º de janeiro? O ano aceitável do Senhor é o hoje. É hoje. Irmãos, eu tomara que eu saia daquela porta de hoje e eu escute uma trombeta tocar. Quantos aqui desejam isso de coração? Uma trombeta tocar. Como diz a historinha lá na internet, só os fortes entendem. A trombeta, a última trombeta do Senhor. Quando o Senhor der a sua ordem, o arcanjo vai tocar a última trombeta. Então todos aqueles que estiverem vivos, que estão em Cristo, vão ouvir essa trombeta e vão se encontrar com Ele nos ares. Aleluia. Eu tomara que eu saia daquela porta e eu ouça essa trombeta. É o meu desejo. Então, meu irmão, o ano aceitável do Senhor não é amanhã, não é janeiro, no dia 1º, é hoje. Então eu fui ungido, você foi ungido, você foi comissionado pelo Senhor para levar essa notícia. Qual notícia? O ano aceitável do Senhor, o ano em que o Senhor me aceita.
Como disse o Alexandre aqui logo no início, não foram vocês que me escolheram, o Senhor quem disse isso, mas eu que vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e dê muitos frutos, e o vosso fruto permaneça. Meu irmão, não foi eu quem aceitei a Jesus, não foi eu quem escolhi o Senhor, foi Ele, o ano aceitável do Senhor. Oh, glória a Deus! Quantos aqui sentem a alegria da salvação? Quantos aqui sentem a alegria da salvação? Quantos aqui são felizes porque o seu nome está escrito no livro da vida? Amém, irmãos? O meu nome está escrito no livro da vida. Eu não preciso mais de nada para me alegrar. Se não acontecer mais nada comigo, eu tenho motivo de sobra para ser o homem mais feliz na face da terra. O meu nome está escrito no livro da vida, porque o Senhor me aceitou como filho. O Senhor me recebeu como filho. E todos aqueles que o receberam também por Senhor, estes também foram chamados filhos do Deus vivo. Meu irmão, eu e você temos esta incumbência diante de Deus. Levar e dizer para as pessoas lá fora: olha, o ano aceitável do Senhor é hoje. Cuidado, meu irmão, cuidado, meu parente, você deve dizer. Cuidado, meu pai, minha mãe, ou minha esposa, ou meu esposo, não sei. O ano aceitável do Senhor. Nós corremos atrás de tantas coisas, corremos atrás do vento, mas as pessoas não querem saber do ano aceitável do Senhor. Oh, Senhor Jesus, que o Senhor Jesus possa trazer essa compreensão para mim e para você, meu irmão. Talvez aquele vizinho seu lá do lado da sua casa está indo para o inferno, porque ninguém falou para ele do ano aceitável do Senhor. Talvez ele está esperando que você bata na porta dele e diga para ele: meu irmão, o ano aceitável do Senhor é hoje. É hoje, não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. O Senhor te ungiu. O que é essa unção? É o Espírito Santo. Ele é a unção. O Senhor me ungiu. É o Espírito Santo que entrou dentro de mim. Agora eu sou a unção. Eu tenho o Espírito Santo de Deus para ir e pregar as boas novas aos quebrantados, para ir e anunciar a libertação, a salvação aos cativos, a abertura de prisão aos presos, a falar do ano aceitável do Senhor. Amém, meus irmãos? Outra coisa, verso 2 ainda: e o dia da vingança do nosso Deus. Como assim? O dia da vingança do nosso Deus. Você já viu uma pessoa irada? Você já viu uma pessoa irada e falar que iria vingar? Você já assistiu aqueles filmes onde aquelas pessoas se sentem iradas e falam: eu vou vingar, e vão e vingam? Meu irmão, Deus separou um dia chamado o dia da vingança do nosso Deus. Como diz lá em Hebreus, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmão, eu e você temos essa incumbência, eu repito, de falar para as pessoas sobre esse dia. As pessoas aí não sabem, normalmente não sabem de tantas coisas, sabem de quantas galáxias tem, quantas estrelas, sabe nada, mais ou menos. O poder de Deus é muito grande para ser sondado, mas as pessoas precisam saber que existe um dia chamado o dia da vingança do nosso Deus. A Bíblia chama de um dia de trevas, um dia de dores, um dia de lamentações, um dia de choro e ranger de dentes. E que eu e você temos uma missão, uma tarefa de anunciar a respeito desse dia, alertar a respeito desse dia. E esse dia vai chegar. Quantos acreditam que esse dia vai chegar? Esse dia vai chegar, irmão.
dia da vingança do nosso Deus. A Bíblia diz que Deus é longânimo, é tardio em se irar, ele demora a se irar, mas quando ele se ira, não queira estar no governo, não queira estar nas mãos de um Deus irado, e não queira ver um parente seu, um filho, uma filha, a sua mãe, o seu pai, os seus tios, não queira ver nenhum desses parentes seus nas mãos de um Deus irado. Imagina, ninguém pode fugir das mãos de um Deus irado. Cabe a mim e cabe a você alertar as pessoas o dia da vingança do nosso Deus. A Bíblia diz que será um dia que nunca houve na face da terra e nem depois haverá outro dia semelhante. Um dia tão cheio de trevas, até o sol vai se escurecer e a lua vai se transformar em sangue. Esse é o dia da vingança do nosso Deus. É o dia em que Deus vingará todos os seus servos, todos os seus filhos, todas as perseguições que a igreja dele sofreu, todas as idolatrias, as feitiçarias, o homossexualismo, o adultério. Deus vai vingar todas essas coisas. É chamado o dia da vingança do nosso Deus. Quantos aqui nunca tinham ouvido falar nesse dia como sendo o dia da vingança do nosso Deus? Lá em Apocalipse é chamado de o dia do juízo. Aqui em Isaías é chamado o dia da vingança. Eu e você, o Senhor me ungiu para anunciar o dia da vingança do nosso Deus. Amém, irmãos? Ainda no verso 2: a consolar todos os tristes. O Espírito do Senhor está sobre a sua vida e sobre a minha vida também, para consolar todos os tristes. Você tem consolado os tristes? Ou você tem sido motivo de tristeza? Misericórdia! Não seja motivo de tristeza, porque você tem o Espírito Santo. Você foi ungido para consolar os tristes. Amém, meus irmãos? As pessoas que têm andado tristes, elas têm olhado em você motivo de consolo. Você tem sido motivo de consolo, é porque o Espírito Santo está sobre a sua vida. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Verso 3, vamos entender o que mais nós devemos fazer. Verso 3, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza. Glória em vez de cinza. Meu irmão, talvez as pessoas que você se relaciona não tenham motivo de ficar alegres. Talvez as pessoas que você tem contato estão com um monte de cinzas. E a sua missão aqui nesse contexto é trazer glória para essas pessoas. E a glória é a glória do Senhor, é o Espírito Santo que está sobre a sua vida. Você tem que se deixar, você tem que permitir que o Espírito Santo flua livremente através da sua vida, para que se lhes dê glória em vez de cinza. Aleluia. Óleo de alegria em vez de tristeza. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele também é chamado de óleo. É o óleo da unção. E aqui ele é chamado de óleo da alegria. Está faltando alegria na sua vida? Na vida de alguém que você conhece? Está faltando alegria no rosto? Talvez está faltando o Espírito Santo. Clama a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Clama, nós devemos clamar, nós devemos buscar. Aquelas virgens que estavam à espera do Senhor eram 10, 5 delas eram prudentes, tinham as suas lâmpadas cheias de quê? De óleo. Como que elas encheram aquelas lâmpadas de óleo? A lâmpada é o corpo, o óleo é o Espírito Santo. Quando eu chamo, ele vem. Quando eu oro, ele vem. Quando eu leio a Bíblia, está sendo cheio. Agora, se eu não tenho buscado o Senhor, se eu não tenho orado, se eu não tenho lido a Bíblia, se eu não tenho estado na comunhão com os irmãos,
A minha lâmpada está vazia, não há alegria, não há paz, não há satisfação, não há alegria da salvação. O rei Davi orou e disse: meu Deus, restaura em mim a alegria da salvação, a alegria da salvação. Irmãos, quando nós temos a convicção de que nós somos salvos, então o Senhor nos dá uma alegria. É uma alegria que vem do Espírito. Não é uma alegria porque eu tenho um carro, não é uma alegria porque eu tenho uma casa, porque minha conta bancária está cheia. Não, ainda que não esteja, eu tenho uma alegria porque eu tenho meu nome escrito no livro da vida. O Senhor me dá o óleo da alegria e eu devo transmitir este óleo. Eu devo colocar este óleo nos meus irmãos. Eu devo levar este óleo àqueles que estão tristes. O óleo da alegria em vez de tristeza. Verso 3, no meio: vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Vestes de louvor. O que são vestes de louvor? Irmãos, quando nós louvamos a Deus, quando nós glorificamos a Deus, Ele nos dá uma veste chamada vestes de louvor. Quantos aqui têm se vestido dessas vestes? Vestes de louvor. Se você não tem se vestido dessas vestes, o Espírito Santo de Deus quer te cobrir, quer te vestir com elas. As vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado. Quando nós estamos em angústia, se nós começarmos a louvar ao Senhor, então Ele vai nos dar uma veste chamada veste de louvor. Irmãos, um bom momento para você vestir essas vestes é a hora que nós estamos aqui na adoração. Sabe quando nós começamos a tocar um instrumento aqui, a cantar, a dançar, a ministrar, nós começamos a louvar: Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és santo. Você, através da música, começa a profetizar a letra daquela música. E quando você tem o seu coração naquilo que você faz, quando você não está cantando só porque você já sabe a letra da música, só porque você já aprendeu, assim como nós rezávamos antigamente, sabíamos rezar de cor, mas a nossa mente estava em outro lugar. Quando você faz isso em espírito e em verdade, então o Senhor nessa hora, Ele te dá umas vestes. Ele te dá, chamada vestes de louvor. Quantos aqui tem prazer em louvar o Senhor? Quantos aqui tem prazer em louvar o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Se você não tem, eu oro nesse momento para que Deus te dê. Meu irmão, existe um prazer muito grande quando nós louvamos a Deus, quando nós cantamos a Ele. Você sabe que no louvor, o grande rei Davi, ele teve uma descoberta. Ele descobriu que Deus gostava muito dessa coisa de música, de louvor. Você sabia que Davi fez muitos instrumentos musicais e que o filho dele, Salomão, fez mais de 1000 instrumentos musicais diferentes? Sabe por quê? Porque ele descobriu que Deus gostava de música. Davi pagou 24 equipes de louvor para estar no tabernáculo, chamado Tabernáculo de Davi, para estar 24 horas por dia louvando a Deus e adorando com músicas e com salmos. Você sabe o que quer dizer a palavra salmos? Louvor. Salmos quer dizer louvor. Então, quando eles abriam os salmos, que Davi, a maioria deles foi escrito por ele, eles cantavam os salmos. Davi escrevia e mandava para o chefe de música e falava assim: agora põe uma música em cima disso aí, e é 24 horas por dia sem parar, porque Deus gosta de louvor. Davi falava: entrai na presença de Deus com louvor. Quando você começar a entrar na presença dele, entra com louvor. Então, se você que é crente, se você que é nascido de novo, se você que é cheio do Espírito Santo, se você não tem prazer no louvor, repense o seu cristianismo. Repense
a sua conversão. Porque a palavra de Deus diz: Deus habita no meio dos louvores. Ele habita no meio dos louvores. Você sabia que Deus habita no meio dos louvores? E que o grande rei Davi disse que no meio dos louvores há libertação? Pessoas que estão escravas do diabo, na hora do louvor, elas são libertas. Você sabia que pessoas podem ser curadas no momento do louvor? É por isso que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, para levar vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado. Amém, meus irmãos? Vamos ter prazer na hora do louvor. Na hora do louvor, vamos abrir a nossa boca, vamos cantar, vamos pular, vamos aplaudir o Senhor, vamos fazer o que precisa, vamos nos manifestar de alguma maneira na presença do Senhor. Saiba que quando você está louvando a Deus, Ele está recebendo o seu louvor. Deus ama a música que você canta. Ah, mas eu não tenho talento, não sei cantar direito. Não se preocupe com isso não. Foi o Senhor que te deu essa voz. Ele se agrada dela. A voz que você tem, mesmo que você não ache que é boa, foi Deus que te deu. Abra a tua boca e cante. Não se preocupe. Ah, mas eles vão, como diz o maranhense, vão mangar de mim. Sabe o que é mangar? Quem sabe o que é mangar? Mangar de mim é encher o saco, né? Vai caçoar, vai. O que é mais? Hã? Criticar, fazer piada, zombar, né? Lá ela fala mangar, vai mangar de mim. Não se preocupe quem está mangando de você, não. Deus está se agradando do louvor que sai da sua boca. O que importa é isso, amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Veste de louvor em vez de espírito angustiado. Para quê? Para um propósito. Parte final do versículo 3. A fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Irmão, o final de tudo isso, o propósito de tudo isso, do Espírito Santo vir sobre a sua vida, para que você vá levar as boas notícias às pessoas, trazer libertação aos presos, aos cativos, para que você leve alegria, veste de louvor. A suma o resultado a soma de todas as coisas para que todos sejam chamados árvores de justiça. Árvores de justiça. O que é isso? Plantados pelo Senhor. Para um fim, para quê? Para a sua glória. Irmãos, tudo é para a glória de Deus. Amém? Amém. Quantos podem dizer amém? Tudo é para a glória de Deus. A minha existência é para a glória de Deus. A sua existência é para a glória de Deus. Quando você está feliz, Deus está sendo glorificado. Deus não tem prazer na tristeza de ninguém. Deus não tem prazer nas angústias de ninguém. Ele não tem prazer nas cadeias de ninguém, na prisão de ninguém. Deus é glorificado quando você está feliz, quando você está satisfeito, quando você está alegre, quando você se veste com vestes de louvor. O Senhor é glorificado nessa hora. Amém, meus irmãos? Para que você e eu sejamos chamados jardim de Deus, as rosas do Senhor, a plantação do Senhor para a sua glória. Deus é glorificado nessa hora, meu irmão. Vamos deixar Deus nos usar. E aqui ele diz: árvore de justiça. Por que ele fala de justiça? Irmãos, as minhas práticas e as suas práticas, quando você obedece tudo isso aqui que nós falamos, quando você vai e anuncia, quando você vai e tira a tristeza e leva a alegria, quando você coloca a veste de louvor, quando você fala do ano aceitável do Senhor, do dia da vingança do nosso Deus, sabe o que você está fazendo? Você está cumprindo a justiça de Deus. Aí o Senhor te dá um título e Ele te chama árvore de justiça. Amém. Amém, irmão? Árvore de justiça. Você sabe que a palavra de Deus muitas vezes nos chama de árvores.
Quando Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, o próprio Senhor Jesus está se chamando de árvore. Eu sou a videira verdadeira e vocês são as galhas, vocês são os ramos. Todo ramo que estando em mim der frutos, eu limpo para que vocês deem mais frutos. Aqueles ramos que estando em mim não deem frutos, eu arranco o ramo e jogo no fogo e vai se queimar. Jesus disse, eu sou a árvore e vocês são os ramos. Quando vocês dão frutos, o meu Pai é glorificado. É isso que ele está falando. Que frutos são esses? Todos esses que nós acabamos de falar. Os frutos. Você é chamado árvore de justiça. João Batista, quando estava pregando, ele disse, olha, o machado já foi colocado na raiz. Que raiz? Eu sou uma árvore e tenho uma raiz. O machado foi colocado na raiz. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada no fogo. A pregação de João Batista era essa. Ele não falava outra coisa não. Raça de víboras, vocês têm que praticar a justiça. Vocês têm que dar bons frutos, porque senão aquele que tem o machado na mão já colocou o machado na raiz. E senão ele vai cortar e vai lançar no fogo. Jesus, um dia desses, estava passeando pelas ruas, pelos lugares de Jerusalém, e ele viu uma figueira. E a Bíblia diz que ele sentiu fome. E ele, na hora que ele viu a figueira, chega os olhos dele brilharam. Vou comer um figo agora. Quando ele chega na figueira, ele revira a figueira de cabeça para baixo e não acha um fruto sequer. O que ele fez? Qual foi a reação de Jesus? O que ele disse? Ele amaldiçoou. Mesma coisa, né? Amaldiçoou e ele virou para ela e falou: nunca mais nasça fruto de ti. E a Bíblia diz: imediatamente aquela árvore se secou. Ela se secou. Por quê? Porque aquela razão da existência de uma árvore frutífera qualquer, dar frutos. Mas se ela não dar frutos, como o Senhor mesmo disse na parábola, ele disse: o Senhor tinha uma fazenda, e lá tinha uma árvore, e aí ele falou assim: rapaz, essa árvore de novo não deu fruto, corta ela, lança no fogo. Aí o empregado dele falou: não, senhor, tem mais paciência com ela, eu vou botar uns estercos aí, um adubo nela, vou cuidar bem dela. Aí faz o seguinte: no ano que vem, se ela não quer, você faz isso. Agora você está falando que ele tem um pé de jabuticaba lá, esses dias nós ficamos quase 3 horas lá em cima dele, né? Um monte de gente em cima do pé de jabuticaba, quase que derruba. Mas só sobe na árvore que dá fruto. Só se sobe em árvore que dá fruto. E ele disse: se não der fruto eu vou cortar. Só que ela, mais do que depressa, foi inteligente, né? Deu fruto. Irmãos, nós somos árvores. O Senhor quer te chamar árvore de justiça. Ele não quer te cortar, Ele não quer me cortar, Ele quer que nós demos muitos frutos, porque quando damos frutos, o Pai é glorificado. Amém, meus irmãos? Vamos continuar para encerrar. Versículo 4. Outra razão pelo qual o Espírito Santo está na sua vida: e edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Neemias, ele recebeu do Espírito Santo um impulso. Para quê? Para restaurar a cidade de Jerusalém, que tinha sido destruída pelos babilônicos. Então o Espírito Santo de Deus veio sobre ele, e ele foi lá e reconstruiu os muros, reconstruiu o templo e reconstruiu a cidade. Irmãos, restaurarão, edificarão os lugares antigamente assolados, destruídos de geração em geração. Sabe aquelas famílias que estão destruídas?
Sabe, aquelas famílias que foram derrubadas, que foram desfeitas. O Senhor te ungiu com o seu Espírito para que você fosse lá e edificasse aquela família.